Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Estamos começando hoje nossa série, nossa leitura bíblica em família, como igreja, né? E começando um livro de 1 João. Talvez você me pergunte, pastor, por que começar com 1 João? Por que não fazer o óbvio, que é começar com Mateus no início do Novo Testamento, ou com Gênesis no início do Antigo Testamento? Isso tem uma razão muito clara, irmãos. A epístola de 1 João é um ótimo resumo, apesar de breve, muito preciso e muito completo sobre as principais verdades do Evangelho. A gente vai ver ao longo desse estudo que João trata de todos os pontos principais do Evangelho na sua epístola. Foi uma carta escrita por João, o apóstolo, né, algo em torno entre os anos 80 a 90 depois de Cristo, na época que ele era pastor na igreja de Éfeso. Certo, irmãos? E essa carta ela não tem um endereço específico, ela na verdade foi direcionada a todos os irmãos de todas as igrejas ali ao redor, certo? Diferente das epístolas de Paulo, que tinham um endereço específico para alguma das igrejas específicas, certo? A gente vai ver que o tema principal dessa carta é fantástico. O tema é: você está salvo, eu estou salvo, nós estamos salvos. 1 João vem para nos dar a certeza da salvação. Mas para ter essa certeza, alguns pré-requisitos, alguns pontos principais e fundamentais são importantes e são necessários. João sempre vai tratar muito pesado sobre os principais pontos do cristianismo. Então, começando no primeiro capítulo, a gente vai ver aqui do verso 1 ao verso 4, o que? João, ele se mostrando como uma testemunha ocular que viu Jesus. Eu preciso abrir um parênteses para te explicar o porquê disso. Nessa época, irmãos, existia no início da igreja primitiva uma doutrina, uma heresia de origem dos gregos, muito disseminada, que estava, infelizmente, contaminando a muitos, que era o gnosticismo. O gnosticismo, entre tantas outras coisas, pregava que Jesus ele não tinha sido uma encarnação em um corpo, que Jesus tinha vindo em espírito, que Jesus não tinha um corpo material. Eles se baseavam nisso em tantas passagens que Jesus ele sumia de um canto, aparecia o outro, quando Jesus andou sobre as águas, e entre tantas outras passagens eles pregavam que Jesus não era um homem real, mas sim um espírito. E essa heresia estava contaminando muitos na igreja primitiva. Mas João, ele inicia sua carta dizendo: olha, eu não estou falando de um espírito, eu estou falando de uma coisa que eu vi. Ele chega a ser até redundante. Ele fala: eu estou falando daquilo que meu olho viu, aquilo que meu ouvido ouviu, daquilo que a gente tocou, daquilo que a gente viu, e é a verdade. Jesus ele veio, Jesus ele foi humano, Jesus ele foi de carne e osso. O verbo, aquele que estava desde o princípio, se encarnou entre nós. E ele começa esses primeiros 4 versículos quebrando essa tese do gnosticismo de que Jesus era um espírito. Não, Jesus foi homem. A gente precisa sair desse capítulo com essa certeza. Jesus foi Deus encarnado em homem, no meio dos homens. E a gente vai ver que no versículo 5 começa uma exposição sobre a natureza de Deus. E ele fala aqui no verso 5 que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Irmãos, isso fala da santidade do Senhor. Isso fala da natureza do Senhor. O Senhor é 100% santo. Não existe nada do Senhor que penda para maldade, que penda para injustiça. Tudo no Senhor é perfeito. Tudo do Senhor é reto. Às vezes mesmo decisões ou coisas a nosso respeito que a gente muitas vezes não concorda. Mas ainda assim a gente tem que ter fé e confiar que Deus é santo, né? Coisas que muitas vezes a gente diz: mas Senhor, por que o Senhor fez isso? A vontade dele sempre é melhor, sempre é mais importante, sempre é perfeita para nós. Não há treva no Senhor, né? E aí a Bíblia fala que se nós andamos com ele, na nossa vida também tem que ser assim. João já começa a subir muito o patamar e fala: se você diz que anda com o Senhor, mas que se a tua vida você tem trevas, se na tua vida tem pecado, você está sendo mentiroso. E ele começa do verso 8 ao verso 10, trazendo o primeiro pré-requisito para que nós tenhamos a certeza da salvação, que é reconhecer nossos pecados. João, ele fala de forma categórica, ele diz: se você diz que você não tem pecado, você é mentiroso. No verso 10 ele chega a ser mais duro e ele diz: você está dizendo que Deus é mentiroso e a palavra do Senhor não está em você. Se você diz que você não é pecador, você está fazendo Deus de mentiroso. Irmãos, todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores, todos nós cometemos erros, mas o verso 9 ele vem como um bálsamo para o nosso coração. 1 João 9 é um dos versículos chaves para o Evangelho de Jesus. Ele fala: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus por isso, irmãos. Temos em Jesus o nosso Salvador. Temos em Jesus a única pessoa que pode perdoar pecados. E é importante que nós vejamos isso escrito de João. Vocês sabem, irmãos, João era considerado, ele se auto-intitula e ele era considerado como o homem mais próximo de Jesus, como discípulo amado. Então, irmãos, uma coisa que eu quero que você entenda ao longo do estudo da Bíblia é que quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais consciência do nosso pecado a gente tem. Sabe, irmãos, as pessoas que mais pedem perdão aos pecados ao Senhor não são aquelas que mais pecam, mas são aquelas que estão mais próximas de Deus. Que hoje, irmãos, você inicie essa jornada com uma consciência de que sim, eu sou pecador, mas eu sirvo a um Jesus que perdoa pecados. Que Deus possa estar te abençoando nessa jornada, irmãos, em nome de Jesus.